Bom dia! Está a começar a aquecer. O tempo não está para brincadeiras. Varia entre coisas esquisitas para o frio e chuva e coisas esquisitas para o calor. E parece que esta semana vamos ter mais um exemplo disso. A cor do dinheiro do dia 7 de junho do ano da graça de 2022. Olha, antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar que, primeiro, disclosure, este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando for ao site fazer compras, ali na saída tem um espaço chamado cupom promocional, escreve Camilo e vai logo levar com um desconto de 10% nas compras que fizer. Segundo o alerta, hoje é é de Think Tank. Jorge Marrão, Joaquim Aguiar e Mohamed, a partir das 18 horas, para fazer a análise política e económica do país. Na agenda, além da entrevista, ou melhor, do artigo do professor Cavaco Silva, das consequências da agitação política que isso provocou, vamos ter também aquilo que o Joaquim Aguiar classifica de mentira política. Não é? Que é fazer de conta que não está a passar nada no país, nem ao redor, e portanto que as coisas continuam como sempre. Vale a pena ver, a partir das 18 horas, como sabe, a excelência na análise política e económica em Portugal. Eles são realmente do melhor que eu conheço a fazer análise sobre o nosso país. Bem, feito estes alertas, vamos então à edição de hoje. E vamos começar por onde? Eu registrei com alguma piada as intervenções da malta do PCP e do Bloco sobre a suvinice do Governo nos aumentos salariais, porque o Governo, como sabe, veio pedir às empresas aumentar os salários em 20% e eu já convidei aqui o Primeiro-Ministro a fazer esses aumentos no Estado. Então o PCP e o Bloco vieram manifestar sua surpresa e contestar porque é que o Governo não faz aumentos na função pública. Ao pessoal do PCP e do Bloco, nós que estamos deste lado, não nos esquecemos do que é que fizeram durante 6 anos, ok? Ou seja, como é que o nome daquele filme é assim? Sei o que fizeste no verão passado. Lembra-se? Então eu vou fazer isto para o Bloco e o PCP. Sei o que fizeram durante 5 ou 6 anos, portanto não façam figuretas destas, que a malta não cai nessas tretas, ok? Ponto seguinte. Rui Moreira, Presidente da Câmara do Porto, veio pedir ao Sr. Presidente da República para não promulgar o Orçamento de Estado. Porquê? Porque, como você sabe, existem divergências profundas entre a Câmara do Porto e o Governo sobre aquilo que são as verbas consignadas, ou melhor, consagradas, não é consignadas, é uma coisa diferente, em termos de finanças públicas, consagradas para a descentralização. Bom, eu vou fazer um bocado de fast rewind para o fim de semana. E para recordar uma boca que o Dr. António Costa mandou no fim de semana e que passou um bocado despercebida para as pessoas. E que foi, isto conversas sobre descentralização só no âmbito da ANMP, Associação Nacional de Municípios Portugueses. António Costa estava a responder de forma um bocadinho cínica àquilo que foram as movimentações da Câmara do Porto, nomeadamente Rui Moreira, nas 2 semanas anteriores. Era um recadinho. Como se isso não bastasse, ontem, isto foi o primeiro aviso, ontem, a Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que é a Doutora Luísa Salgueiro, também Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, veio dizer publicamente, que espera, a ANP, portanto a organização, a associação, espera concluir o processo de descentralização dentro de um mês. Ou seja, as negociações que decorrem entre este momento e o Governo são única e exclusivamente entre a ANP e o Governo. Ora, é neste contexto que tem que ser lida esta ida ou esta conversa entre Rui Moreira e o Presidente da República. Pergunta. O Presidente da República não vai promulgar o orçamento, porque depois a notícia que apareceu foi o Presidente está a ponderar. Daí a pergunta. O Presidente da República não vai promulgar o Orçamento de Estado, até por causa desta queixinha, ou se quiser, reivindicação de Rui Moreira? Bem, eu sinceramente acho que o Presidente da República não está a ponderar coisa nenhuma, ok?
o Sr. Presidente da República não vai fazer mais do que promulgar o Orçamento de Estado. Porque ele não quer conflitos, não quer chatices. O Presidente da República não é pessoa de espetar os pés à parede quando tem de espetar. Primeira ilação a tirar. A segunda, é preciso olhar para isto com alguma noção da política vista como um todo. E porquê é que eu digo isto? Repare, Rui Moreira, em minha opinião, cometeu um erro, e a Câmara do Porto, em ter saído da ANMP. Eu bem sei que mais dia, menos dia, a malta dá o dito por não dito, diz as circunstâncias mudaram. Se quiserem latim costuma ser rebus sic stantibus, não é? As coisas mudaram, já não são como eram. E, portanto, isto justifica muita coisa. É uma coisa que devemos ver mais lá em baixo, a propósito da entrevista de Luís Figueiredo ontem à CMTV. Mas, como dizia eu, daqui a uns tempos pode mudar tudo e Rui Moreira pode dar o dito por não dito. Mas isto mostra o quê? Que Rui Moreira sentiu que perdeu a iniciativa depois daquela coisa do eu saio da ANP e agora quer reganhar iniciativa política. Não sei se terá conseguido. Estou a ser muito simpático. Bom, ponto seguinte e último do período de ordem do dia. Você recorda-se que há mais de há mais de 2 meses, 2 primeiros ministros da Ibéria anunciaram com pompa, muita pompa e muita circunstância, a baixa do preço do gás para um preço médio de 50 euros por megawatt-hora para fazer baixar o preço da eletricidade. Lembra-se disso? Já lá vão 2 meses e 2 semanas. Cadê? Amanhã voltaremos a este assunto. Ponto seguinte, ainda sobre esta matéria. De vez em quando, convém que nós, ao passarmos os olhos pelos jornais, olhemos bem para certas declarações que às vezes os próprios jornais, a comunicação social, meia culpa, não dá destaque. Eu recordo-me de, no fim de semana, ter visto umas declarações que não tiveram grande destaque do presidente da EDP, do CEO da EDP, Miguel Silva. Como sabe, é uma pessoa que eu aprecio como gestor, como tenho dito aqui várias vezes. Ora, Miguel Silva disse qualquer coisa como isto. Aquela história de mexerem no preço do gás para produzir eletricidade, aquilo vai ter um impacto muito limitado no número de pessoas a quem o desconto vai chegar. Além de que, pessoas e sujeitos económicos, agentes económicos. Além de que, a descida não será significativa. Pouca gente prestou atenção a isto. Eu acho que é bom revisitar esta boca e tentar perceber porquê. Porque eu suspeito, pelas contas que já tenho mais ou menos feitas, que Miguel Stilwell tem toda a razão. E você vai ver que daqui a umas semanas, e isto é uma previsão que eu lhe faço aqui, porque já conhecemos o DNA de António Costa enquanto chefe do governo, você vai ver que quando a União Europeia se aprovar aquilo nos termos em que Madrid e Lisboa, e amanhã vai perceber o que é que estou a dizer isto, se Bruxelas aprovar aquilo que Madrid e Lisboa decidirem, o efeito vai ser mínimo. E nessa altura, o Sr. Dr. António Costa vai fazer com as empresas de energia o mesmo que está a fazer neste momento com os combustíveis, ok? Assunto dos combustíveis a que voltaremos a seguir para você rir a bandeiras despregadas. Bolas. Bem. Ponto seguinte. Moção de desconfiança a Boris Johnson. Como sabe, ontem estava mesmo aqui a terminar a cor do dinheiro e de repente apareceu a notícia de que a malta ia mesmo para a frente com uma moção de desconfiança a Boris Johnson. Ao final da tarde, depois de tudo votado e contado, soubemos que Boris Johnson sobreviveu a essa moção de confiança com 211 votos a favor e 148 contra. Ora, está a ver aquelas vitórias de pirro? Eu nem vou recuar à senhora Theresa May quando ela ganhou uma moção de confiança parecida e depois, meses depois, foi para a rua. Porquê? Porque isto diminuiu significativamente a credibilidade e a posição da senhora Theresa May enquanto chefe do governo. Eu nem vou fazer o paralelismo com o que pode acontecer com Boris Johnson, apenas quero fazer isto, esta análise. Cerca de 40% do partido está contra Boris Johnson. Isto é uma percentagem muito significativa.
quer dizer que o partido está quase fraturado ao meio. Diga-me só quais são as possibilidades de um chefe de partido e de governo triunfar com este enquadramento no médio prazo. Faça vocês contas. Último ponto deste período, só no dia, vamos outra vez regressar à Espanha para lhe dizer que, chamar o seguinte, o mau exemplo que vem de Espanha. Uma das coisas que o governo do Sr. Pedro Sánchez está a fazer é uma idiotice chapada. É, primeiro, indexar as pensões ao comportamento do IPC, portanto, a inflação, índice de preços no consumidor. Está a ser avisado por Bruxelas, está a ser avisado pelo Banco de Espanha, está a ser avisado por toda a gente. E, por outro lado, a mensagem que o Governo está a passar para a economia de que é preciso acomodar, de certa maneira, em termos de aumentos salariais, aquilo que é o comportamento da inflação. Lá está. Quem se deita com miúdos acorda normalmente molhado. O Sr. Pedro Sánchez deitou-se com aquela gentinha do Podemos, que é para não chamar outra coisa mais feia, e a coisa tem o Governo fraturado e as mensagens que está a passar para a economia são graves. Nem a propósito, Bruxelas ontem enviou recomendações ao Governo espanhol para cortar despesa. Eu estou à espera de ver o que é que vai acontecer. Mas porquê é que eu estou a falar deste assunto? Porque ontem o Expansión passou-me isto completamente, mas eu vou recuperar a manchete. O Expansión diz aqui que cerca de 100 mil empresas, mais de 100 mil empresas espanholas, já procederam a aumentos salariais, já para este ano, de 5%. Repare, a inflação em Espanha está ali ao borde dos 8%. E as empresas já decidiram aumentos salariais de 5%. Il mio naso diz-me que isto só vai servir para acentuar as tensões inflacionistas em Espanha. Você dirá, mas por que raio é que você me está a contar esta história hoje? É muito simples, porque nós não podemos tirar os olhos daquilo que se passa aqui ao lado em casa do nosso vizinho. E aquilo que está para acontecer na casa do nosso vizinho não é simpático. Eu estou mesmo convencido que a Espanha vai ter uma crise financeira ou vai se aproximar de uma crise financeira a muito breve trecho. E nessa altura, aquilo é o nosso principal mercado, nós não poderemos deixar de nos ressentir disso. Bom, vamos então à agenda principal de hoje. E vamos voltar à energia/combustíveis. A malta não se consegue livrar disto. Você lembra-se de ontem que eu chamei aqui uns nomes ao governo, chamei os nomes, quer dizer, disse-vos que chame você uns nomes que eu não posso chamar, por uma questão de educação e também por uma questão de decoro. E uma das coisas que eu lhe disse aqui ontem, fiz aqui ontem, foi uma crítica violenta, não só ao António Costa por causa do aumento dos aumentos salariais, mas também à parte da energia dos combustíveis. Porque o senhor Ministro do Ambiente veio ontem declarar, aliás, no domingo declarar solenemente que, atenção, vocês vejam lá se não fazem xixi fora do penico, desculpa-me a expressão, como costuma dizer o povo, não é? Porque para as gasolineiras, porque se isso acontecer, a gente cai em cima de vocês, temos ali instrumentos agora até para, veja lá, controlar as margens das gasolineiras. Lembra-se disso. E arrastou a ERSE para isto. Bom, há uma coisa que quero dizer à partida sobre este comportamento que os governos têm, que é um comportamento péssimo, de trazerem os reguladores/supervisores para a guerra política, porque isto é uma guerra política tonta. O governo está a arrastar a ERSE, que é o regulador, não é, dos serviços energéticos, para esta matéria. Isto é um erro gravíssimo, porque vai descredibilizar um regulador. Bom, o senhor Ministro deixou no ar esta ameaça. Bem, o que é que aconteceu ontem? A ERSE, que já está a fazer análise do mercado, esta é a segunda semana, ontem mesmo meteu cá fora o seu relatório sobre a segunda semana, para avaliar se as gasolineiras estavam a cobrar preços exorbitantes. Ok? A ERSE, que nem devia ter feito isto, sinceramente, inventou uma coisa chamada preço eficiente, que é aquilo que deveria ser o preço tendo em conta os números do mercado, os valores cobrados no mercado, livre de combustíveis, e aquilo que é a baixa do imposto. Bom, então qual é que foi a conclusão da ERSE? Na gasolina esteve um bocado, aliás, no gasóleo esteve um bocado acima, na gasolina esteve um bocado abaixo, mas tudo somado, ou seja, aquilo que o consumidor, quando vai à bomba, efetivamente pagou, sabe qual é que foi a conclusão da ERSE? O preço efetivo está abaixo do preço de referência, ou se quiser o preço eficiente.
Você ontem viu o ministro Duarte Cordeiro fazer isto? Não viu, pois não. É que isto que a ERSE disse ontem contraria frontalmente a conversa do Governo. O Governo, no fim de semana, vem ameaçar as gasolineiras, dizer assim, não, nós estamos atentos, não sei quantos. Bem, repare, mal o Ministro do Ambiente e o chefe dele, que está lá em cima, que é da mesma laia, perceberam, Sonazo, não é? Acho que é assim que se diz em italiano, perceberam, vem aí uma subida de 12 cêntimos mais 14 cêntimos, a malta vai começar a protestar nas ruas, a CMTV e as outras televisões vão estar nos postos de abastecimento a fazer reportagem, a malta vai começar a insultar o Governo e depois as gasolineiras vão dizer que a culpa não é deles, é dos impostos e, portanto, vamos-nos pôr a pau. Por antecipação, o Sr. Primeiro-Ministro, que é um mestre na comunicação, manda o Duarte Cordeiro fazer aquela figura. Bom, a ERSE é a própria ERSE que vem dizer que os preços efetivamente pagos pelo consumidor na bomba estão abaixo do preço eficiente. Porquê? Porque os portugueses não estão estúpidos, usam aqueles cartões affiliate cards, não é? Que dão descontos, já aqui falei de vários, até cartões de clubes dão desconto nestas coisas, usam os cupons e não sei das quantas, moral da história. O Governo, razão tem zero. As gasolineiras não estão a exagerar nos preços, bem como os portugueses até estão a pagar abaixo daquilo que é o preço eficiente. Vai ver que um dia deste alguém pressiona a ERSE para pôr o preço eficiente ainda mais abaixo, só para chatear. Está a perceber? Moral da história. Isto é a prática do DNA do Governo, como eu lhe disse há bocadinho. Percebe? Que é assim, quando alguma coisa corre mal em Portugal, a culpa nunca é nossa, é de alguém. Ou é dos consumidores, ou é das empresas, é dos mercados, é lá de fora. O Governo está a preparar-se para fazer, veja, aliás, é um assunto que eu hoje vou até questionar o Jorge Marão e o Joaquim Guiar sobre isso no Think Tank. O problema é este. Este Governo está-se a preparar para, como isto vai ficar tudo muito feio, ontem as espectadores escreveram a dizer assim, bom, você está a falar sobre essa matéria, está a ter simpático, nós vamos ter uma situação económica complicada em que vai haver muitas falências. O Governo já percebeu isto. E então comece-se a preparar para sacudir a água do capote a tirar isto para de cima de toda a gente. Repara uma coisa, aquilo que faz o doutor Duarte Cordeiro no fim de semana é de uma polícia. E o seu chefe, a mesma coisa, é de uma polícia inqualificável, que é continuar a tirar para cima das gasolineiras o ónus daquilo que é a culpa do Governo. E eu vou-lhe dizer onde é que está a culpa do Governo, em dois aspectos. O primeiro é que os impostos continuam a representar que é cerca de 50% daquilo que é o preço do combustível, da gasolina e do gasóleo. Quando você decompõe aquilo tudo, 50% continua a ser impostos. Bom, a segunda razão é que o Governo não fez aquilo que várias vezes você ouviu aquilo alertar nas últimas 4 semanas, que é o seguinte, o Governo tem que começar a dizer às pessoas em Portugal que as coisas vão ficar feias e que podem ainda ficar mais feias. Repare, todos os governos estão a fazer isto. Na Alemanha o Governo avisou para racionamentos. Na Alemanha o Governo avisou as pessoas para terem comida e água em casa para 10 dias. Na Alemanha a malta diz no próximo inverno se calhar vamos ter que gastar menos gás, vamos ter que fazer opções para as empresas, para as famílias. Em Portugal ninguém diz nada. Está tudo bem, vai correr tudo bem, percebe? Moral da história. Na semana passada, você ouviu o Dr. António Costa dizer isto literalmente. O petróleo russo, atenção, aspas, tem os dias contados na União Europeia. O Dr. António Costa, todo ufano a fazer esta figura em Bruxelas, esqueceu-se de um pormenor zeco, que é um por maior, que é dizer assim aos portugueses, mas atenção, assim como estamos a fazer bloqueio ao petróleo russo, isto quer dizer que vai haver menos petróleo a vender no mercado, portanto o preço provavelmente vai subir. Portanto, my fellow Portuguese citizens, o que pode acontecer nas próximas semanas é uma subida de preços de combustíveis. Você ouviu o Primeiro-Ministro dizer isto? Não ouviu, pois não. Mas isto é vintage António Costa. Ele faz isto sistematicamente, percebe? A malta não tem vergonha na cara. Conta estas histórias aos portugueses, esquece depois de contar a história toda. Daí a encenação do fim de semana do Dr. Duarte Cordeiro, mais o Dr. António Costa, atenção que a gente está aqui atento ao que está a passar no mercado dos combustíveis. Desculpem, o que deviam estar atentos era ter um grande espelho à sua frente e ver a péssima figura que estão a fazer perante o país e perante o exterior. Bom, já agora,
além do ministro Duarte Cordeiro ter de meter a viola no saco depois daquilo que foi o relatório da ERS de ontem, e eu estou convencido que na próxima semana a ERS vai chegar à mesmíssima conclusão, até porque as gasolineiras já perceberam que tem toda a gente em cima delas, do olho em cima delas, está a perceber? E não põem o pé ramo verde. Vai haver uma ou outra a cometer erros? Claro que vai. Só um pormenor. Margens na gasolina e no gasóleo, 7,6%, 10%. Você acha que isto são margens grandes? Qualquer café com restaurante nunca faz um negócio com menos de 10% de margem. Está a ver? Portanto, isto aqui é demagogia, isto é perseguição às empresas. Hoje são os combustíveis, amanhã são as elétricas, depois são as do gás. A culpa nunca é do governo, percebe? A culpa é de alguém. Por isso é que eu dizia ontem, isto não é um primeiro-ministro, pois não? Bom, escolha você. Bem, ponto seguinte e vamos rapidamente caminhar para o fim. Euribor. Quer mais um exemplo de como a malta atira responsabilidades para cima dos outros? Então vamos lá. A Euribor, há 6 meses, ontem passou para terreno positivo. Pela primeira vez em 7 anos. Você sabe o que é que isto quer dizer? Há uma série de contratos indexados a Euribor a 6 meses. O impacto vai ser imediato, já a partir do final deste mês. Bom, já deu uma olhada no comportamento da Euribor num prazo superior? Estamos a falar de 6 meses. Aqui a um ano. Já deu uma olhada na Euribor há 6 meses? Já viu onde é que ela está? E onde é que ela estava há 6 meses? E já viu o que é que vai acontecer transmitindo isso àquilo que são os contratos a que estão indexados estas duas taxas? Particularmente esta segunda? Bom, eu sei que anda muita gente em Portugal, inclusive pessoas de responsabilidade, como o Presidente da ABB, a dizer que desta vez não vai ser como na última crise financeira e os portugueses estão mais bem preparados, a economia está mais bem preparada e, portanto, o grau de endividamento não é o mesmo. Não temos dúvidas nisso. Mas há uma coisa que eu também não tenho dúvidas. É que isto vai ter um impacto sério. Não é famílias que deixam de poder pagar, mas isto vai começar a ratar. Vamos fazer umas continhas que eu depois vou aprofundar mais no outro programa do resto da semana. É o seguinte, vamos lá ver. Combustíveis em alta, certo? Alimentação em alta, certo? Energia, gás e eletricidade em alta, certo? Bom, inflação, IPC à volta de 18%. Tirando alimentação e combustíveis, 5,6%. Diga-me só uma coisa, o que é que você acha que está a acontecer aos salários portugueses? A ratada, desculpe uma expressão, já é grande, certo? Sabe o que é que isto quer dizer? Pronto, é este o cenário, é esta fotografia que eu acho que era você pensar muito bem. Porque assim, não segui por esta conversa de que não passa nada que vem do Governo. Porque alguma coisa vai passar, ok? Utilizando a versão espanhola. Bom, a última conversa de hoje, eu vou deixar aqui uma questão dos hoteleiros, porque houve pessoas que me pediram para comentar a entrevista de Luís Filipe ontem à CMTV. Eu dividi a entrevista em 3 partes. A primeira, a história da sua relação com o BES, tão mal contada, mas tão mal contada, que não tem culpa, não tem nada a ver com isso, não sei das quantas. Aquilo que nós chamamos de Ricardo Salgado hoje e dos negócios de Ricardo Salgado permite-nos dizer assim, pá, muito dificilmente todos estes negócios com Luís Filipe não eram mais do que um peão dos negócios de Ricardo Salgado. Deixa-me só fazer uma pergunta. Um banco empresta a uma empresa como a de Luís Filipe 400 milhões de euros? O endividamento foi mais elevado. 400 milhões de euros numa empresa daquelas? Desculpe lá. Isto não tem pés nem cabeça se não começarmos a pensar. Isto eram negócios que não tinham nada a ver com banca. Eram negócios, bem, que eu nem prefiro nem qualificar aqui. Segunda parte da conversa de Luís Filipe. Muito mal explicada certas coisas como a OPA da SAD e a compra de ações pelo empresário José António dos Santos, não sei das quantas, que muito bem dizia o pivô João Ferreira. Então espera aí, o senhor José António dos Santos não sabia nada e de repente desata a comprar ações à força toda. Coisas muito mal explicadas. Terceiro ponto que tem a ver com o próprio Benfica. Nem que Cristo deixe a terra e não volta a ser presidente do Benfica. Onde é que a gente já ouviu tantas vezes estas coisas? Depois, a questão da ambição, a questão da nostalgia de ser presidente do Benfica, eu vou-lhe dizer uma coisa. A entrevista, Luís Filipe estava muito bem treinado, muito bem brifado, ao contrário daquele papel que fez na Assembleia da República há uns meses, que foi lamentável, e uma coisa é certa, eu estou convencido hoje em dia que se houver uma oportunidade, Luís Filipe volta mesmo para se candidatar às presidências do Benfica. Portanto, isto é para responder a quem pediu para fazer estes comentários. Uma coisa é certa, é bom nós vamos passar os próximos anos a escalpelizar tudo o que aconteceu com o BES. É bom que a gente tire lições disto. E sobretudo que nós não caiamos em histórias de não passou nada, não aconteceu nada, estava tudo certo, a culpa é do governo do BCE que decidiram liquidar o banco, ok?
Isto é a narrativa que nós não precisamos em Portugal. Bom, chegamos ao final da conversa de hoje. Quero agradecer às 6.900 pessoas que ainda agora estavam em direto. Quero pedir a estas pessoas e outras aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. A Cor do Dinheiro amanhã será feita num sítio diferente. Amanhã digo-lhe porquê. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.